Zélia está no limite. Seus olhos vibram de tensão enquanto encara Mônica em uma discussão que pode mudar tudo. A máscara que ela usou por tanto tempo está prestes a cair, e o medo de ser desmascarada por Clarice a consome. Com o coração acelerado, ela acusa Mônica de estar deixando pontas soltas, e o tom de voz sobe. Se Clarice descobrir, tudo vai pelos ares. Grita Zélia, olhando ao redor como se alguém pudesse estar ouvindo. Enquanto isso, Mônica tenta acalmá-la, mas Zélia não quer escutar. A culpa, o desespero e o receio de perder tudo fazem com que ela perca o controle. As palavras saem como lâminas afiadas, e o clima entre as duas vira um campo de batalha. Zélia sabe, o tempo está se esgotando, e Clarice está cada vez mais perto da verdade. Zélia está à beira de um colapso. Ela anda de um lado para o outro, os olhos arregalados, a respiração acelerada. O medo de ser desmascarada consome cada movimento seu. Ela não confia mais nem na própria sombra, e muito menos em Mônica. A tensão explode quando ela a confronta. Com a voz embargada pela raiva, Zélia acusa Mônica de ter deixado rastros, de estar colocando tudo a perder. Cada palavra sai carregada de desespero. Ela sabe, se Clarice descobrir quem ela realmente é, todo o seu plano desmorona. Enquanto isso, a mente de Zélia parece mergulhar no caos. Imagens do passado, flashes de uma identidade escondida, voltam à tona. E por um breve momento, ela se cala. Como se pudesse sentir Clarice chegando perto demais da verdade. Zélia olha fixamente para Mônica, como se esperasse uma traição. E no fundo, ela já sente que a verdade não vai ficar escondida por muito mais tempo. Bia está encurralada. Os olhares de desconfiança caem sobre ela como lâminas afiadas. Em meio ao burburinho e aos sussurros, ela sente o peso da acusação. Dizem que ela armou contra Beatriz. Mas Bia não aceita calada. Com os olhos marejados e a voz trêmula, ela nega com firmeza. Diz que jamais faria algo tão cruel, que está sendo usada como bode expiatório por alguém que quer vê-la destruída. Enquanto tenta se defender, seu tom oscila entre indignação e dor. Ela jura que tudo o que fez foi por lealdade, que nunca traiu Beatriz, pelo contrário, sempre esteve ao lado dela. Mas será mesmo? A dúvida fica no ar. Quem escuta seu discurso não sabe se está diante de uma vítima ou de uma grande manipuladora. E Beatriz? Observa de longe, em silêncio, com o rosto fechado e o coração dividido. As palavras de Bia até soam sinceras. Mas em um mundo cheio de máscaras, a verdade pode ser apenas mais uma encenação. Topete passa as mãos nervosas pela camisa, tentando disfarçar a ansiedade. O coração bate acelerado. Ele ensaiou cada palavra, cada gesto. E agora está diante de Eugênia, pronto para se declarar. Com um sorriso tímido e os olhos cheios de esperança, ele diz que não consegue mais esconder o que sente. Que ela é diferente de todas as outras. Que quando ela sorri, o mundo dele se ilumina. Eugênia ouve em silêncio, mas seu olhar é distante, quase triste. Quando Topete termina, ela respira fundo e abaixa os olhos. A resposta vem delicada, mas firme. Não. Ela explica que está em outro momento da vida, com outras preocupações, e que seria injusto alimentar algo que ela não pode retribuir. Topete tenta sorrir. Finge que entende. Mas por dentro está desmoronando. A rejeição dói mais do que ele esperava. Ele se despede com um aceno contido, e quando vira as costas, o semblante entrega tudo. Seu coração partiu-se em silêncio, sem fazer alarde, como fazem os corações dos que amam de verdade. Eugênia e Jacira trocam olhares inquietos. Algo em Teresa não está bem, e elas sentem isso no fundo da alma. Nos últimos dias, ela tem demonstrado um cansaço fora do comum, um olhar perdido, como se estivesse presente e ausente ao mesmo tempo. Enquanto Teresa se senta na varanda,
olhando o horizonte sem dizer uma palavra. Jacira comenta em voz baixa que percebeu tremores nas mãos dela. Eugênia confirma, dizendo que notou sua fala mais lenta e até pequenos esquecimentos que antes não existiam. As duas caminham até ela, tentando parecer naturais. Sentam-se ao seu lado, puxam conversa, perguntam como ela está se sentindo. Teresa sorri, diz que é só cansaço. Mas suas palavras não convencem. O silêncio entre elas fala mais alto que qualquer explicação. Eugênia segura a mão de Teresa com ternura, enquanto Jacira a observa com um misto de amor e preocupação. Ali, naquele momento simples, elas compreendem que algo precisa ser feito. Alfredo não consegue mais se calar. Desde que soube da brincadeira de mau gosto com Teresa, algo dentro dele se acendeu um instinto protetor, misturado com revolta. Ele encontra Juliano no quintal, rindo com os amigos, como se nada tivesse acontecido. Sem pensar duas vezes, Alfredo se aproxima, o rosto sério, os passos pesados. Juliano percebe o clima e tenta manter a pose, mas a tensão é palpável. Alfredo vai direto ao ponto, sem rodeios. Diz que brincar com a saúde de alguém não é piada, é crueldade. Que Teresa já está fragilizada, e o que ele fez foi desumano. Juliano tenta se defender, minimiza o ocorrido, diz que foi só uma brincadeira. Mas Alfredo não deixa barato. Eleva o tom, encara Juliano de perto e deixa claro: se isso acontecer de novo, ele mesmo vai dar um jeito de impedir. O silêncio que se segue é denso. Os amigos de Juliano se afastam discretamente. Juliano tenta disfarçar o nervosismo, mas seus olhos denunciam que, pela primeira vez, ele está sendo realmente confrontado. Alfredo se afasta sem esperar resposta. O recado foi dado com firmeza, respeito e a coragem de quem não tolera a injustiça. Depois de tantos dias turbulentos, Alfredo decide que é hora de dar uma pausa na tensão. Ele chama Teresa, Eugênia e Jacira para um passeio à praia. O sol está começando a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, como se a natureza quisesse presentear aquele grupo com um momento de alívio. Teresa, mesmo ainda frágil, sorri ao sentir a brisa do mar no rosto. Seus pés tocam a areia morna, e por um instante, ela parece esquecer de tudo. Eugênia e Jacira caminham ao lado dela, de braços dados, conversando baixinho e observando o movimento das ondas. Alfredo corre um pouco adiante, brincando com a espuma do mar, chamando todos para molhar os pés. Teresa ri. É uma risada leve, tímida, mas sincera. Algo raro nos últimos dias. Eles se sentam todos juntos na areia, formando um círculo. Compartilham lembranças, histórias da juventude e até alguns silêncios, daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. Naquele momento, não há doenças, desconfianças, nem conflitos. Só 4 pessoas que se amam, dividindo um fim de tarde como se o mundo lá fora estivesse suspenso. É um breve respiro, mas um respiro que cura, que conforta. Um instante de paz onde tudo parece se encaixar, mesmo que só por algumas horas. Clarice está sentada em seu quarto, observando uma xícara de chá pela metade. Há algo de estranho no sabor. Algo que ela não consegue explicar, mas que vem se repetindo. Nos últimos dias, sempre depois de tomar suas bebidas, sente uma sonolência fora do comum. Como se sua mente estivesse sendo puxada para longe contra a vontade. Ela começa a ligar os pontos. Lembra de episódios em que acordou sem saber como tinha adormecido, de conversas vagas, de lapsos que não consegue justificar. Algo dentro dela grita que tem algo errado, e dessa vez, ela decide ouvir. Com os olhos atentos, ela finge beber o chá que Juliano lhe trouxe. Ele sorri, com aquele ar gentil e protetor, mas Clarice já não enxerga ternura naquele olhar. Ela espera o momento certo, e quando ele se distrai, despeja o conteúdo discretamente em um vaso de plantas. Horas depois, sozinha,
Ela pesquisa na internet os sintomas que vem sentindo. Tudo aponta para uma substância sedativa. Seu coração dispara. A confirmação cai sobre ela como um raio. Juliano está dopando novamente. O chão desaparece sob seus pés.